Olá, tudo bem? Meu nome é Carla Karina Comim e hoje eu vim falar sobre identidade profissional. Identidade profissional de um docente, né? Hoje em dia, o docente, o professor de sala de aula está cada vez mais próximo do estudante. Sendo assim, ele consegue enxergar cada um e como cada um é. Conseguem enxergar as dificuldades, conseguem enxergar os seus problemas, as suas qualidades, as suas virtudes, valorizando cada um com suas particularidades. Sendo assim, o professor identificando tudo isso, ele consegue ter um êxito maior na sua aula, ele consegue ter, a sua metodologia consegue ser melhor aplicada, porque entendendo a criança, entendendo as dificuldades, o professor consegue ter assim um nível e chegar no aluno, ver qual que é a dificuldade, resolver o problema dele, né? Para que toda a totalidade da turma não seja prejudicada. Só que para isso, o professor precisa ter uma ótima formação, muito conhecimento, tem que buscar muita profissionalização, precisa de cursos, precisa de horas de estudo, precisa de formação. Hoje em dia o professor trabalha 20 horas ou 40 horas. Sendo assim, nesse horário ele está trabalhando, ele não tem esse tempo de estudar. Ele vai estudar fora do seu horário de trabalho. E infelizmente hoje as condições de trabalho não são assim muito boas, porque é preciso que cedam cursos para esses profissionais se especializarem e infelizmente algumas coisas, alguns materiais pedagógicos não estão disponíveis, né, para o professor. Sendo assim, para ele ter todo esse conhecimento, ele tem que buscar por si só todo esse conhecimento fora do seu horário de trabalho. A maioria dos seus conhecimentos, às vezes estão em casa, estão estudando, porque as dificuldades vêm, aparecem, cada vez são maiores, são crianças com TDAH, com autismo, problemas cognitivos sérios, e o professor tem que estar sempre em constante conhecimento, buscando, trabalhando, planejando, pesquisando qual a melhor forma de trabalho, como que eu vou fazer para conseguir chegar no meu objetivo, né? Então ele tem que estar sempre em constante treinamento, em constante estudo, em constante função. Todos esses horários de trabalho é contemplado pela Constituição Federal. Só que algumas coisas não são cedidas e o professor sente essa dificuldade. Não só em questão da sala de aula, as crianças não é só questão cognitiva, também vem questão familiar, vem questão fora do que o professor tem acesso. E é muito importante essa questão de aluno, comunidade, família, escola, essa relação para que também o professor consiga trabalhar melhor. Então, tudo isso precisa de um bom conhecimento, de umas boas horas de estudo, para que o professor consiga ligar todas essas situações para conseguir fazer o seu trabalho perfeito. Hoje em dia não é nada fácil. Mas como como os professores são profissionais de alta capacidade, que são profissionais escolhidos, que Deus escolhe para isso, eles se capacitam por si só e tudo consegue se resolver no final das contas. Gostaríamos, claro, nós professores, que todas as crianças pudessem ter seus problemas resolvidos, mas infelizmente a gente consegue alcançar a maioria só. Mas se Deus quiser, com o tempo a gente vai conseguir alcançar toda a totalidade. Então, sobre identidade profissional é isso, gente. O professor precisa de muita especialização, muito estudo. E vamos lá, que a messe é grande. Muito obrigada pela atenção.